Esse vídeo aqui, eu tô fazendo vários vídeos, tá sendo super interessante. Eu quero falar sobre a necessidade de, às vezes, ser bastante específico. Quando, por exemplo, contando uma história, quando, por exemplo, dando instruções, quando, por exemplo, dando dicas, quando, por exemplo, querendo ajudar. A necessidade de ser bastante específico é para que as pessoas que recebem essas dicas saibam o que elas têm que fazer, para que elas se sintam confiantes, para que elas tenham a informação necessária para fazer alguma coisa. E quando fizerem alguma coisa, se sentirem bem. E, por exemplo, se essa coisa for mostrada à pessoa que falou para elas fazerem uma coisa, a pessoa que falou para elas fazerem uma coisa ficar orgulhosa. Ficar, poxa, é isso mesmo. Que bom que eu fui super específico, falando coisas super específicas, porque agora vocês pararam de ter medo de, poxa, será que eu vou fazer uma coisa e essa pessoa não vai gostar? Aí eu vou fazer outra coisa e essa pessoa não vai gostar também? Aí eu vou fazer outra coisa e a pessoa vai brigar comigo? Nossa. Às vezes é muito necessário, a maioria das vezes, quando se tem dúvida, perguntar. É uma coisa que é ensinada nas escolas, mas ao mesmo tempo que é ensinado nas escolas, existe uma pressa para passar conteúdo. E por causa dessa pressa, algumas pessoas perguntam coisas. E quando perguntam coisas, elas são meio silenciadas. Elas são humilhadas, às vezes, por professores que estão mais preocupados em passar a matéria, estão mais preocupados em passar o que está sendo discutido na sala, passar os temas estão sendo discutidos na sala, do que passar justamente o entendimento, do que desenvolver o tema que está sendo discutido na sala e instigar que as pessoas se sintam confortáveis sim em perguntar as coisas. Às vezes é uma brisa, né? Mas às vezes em salas diferentes existem alguns favoritos do professor ou algumas pessoas que o professor responderia diferentemente. Isso é, isso é delicadíssimo, isso é um comportamento errado, acho, de alguns professores. Mas errado ainda está o sistema. Esse sistema de colocar 50 alunos numa sala, passar super rápido um conteúdo e esperar que os alunos entendam. Vale muito mais a pena entender em sala de aula do que fazer com que um aluno tenha que ter dois turnos de estudo, tenha que pagar pelo estudo e ter dois turnos de estudo, né? Ir na escola ou ir na faculdade e depois disso voltar para casa e ter que estudar mais um pouco. Ou seja, a escola deveria ser. As escolas e faculdades deveriam ter mais comprometimento com a educação. Ao meu ver, tem pouco. Faculdade eu conheço pouquíssimo. Eu falo sobre escola. As escolas deveriam ter mais comprometimento com a educação. Claro, às vezes existem pessoas, como assim nós temos pouco comprometimento com a educação? Queremos educar, você está maluco? O tanto de gente, por exemplo, na escola, que às vezes cola para passar de ano, que às vezes usa e abusa de métodos ilegais para para fingir que entende de algum tema, de algum aspecto, isso isso é diferente de educação. Isso é basicamente espera de resultados. Isso é basicamente tipo, então vamos ver quantos alunos nessa sala tiraram nota 10. Sabe? Tiraram nota 10 por quê? Porque é bonito ver um 10 ou porque você quer mesmo ver que as pessoas estão entendendo? Eu acho que mais vale ver 8 e 9, mais vale ver 7, 8 e 9 do que só 10. E porque as pessoas estão em movimento de cada vez entender mais, ver uma curva de aprendizado, uma escalada de aprendizado, acho super, super mais interessante. Eu estava falando sobre.
Você tava falando sobre escolas. Às vezes, né, sinceramente, eu lembro de alguns professores que falavam essas coisas do nada, assim, que ficavam tentando lembrar o ponto que eles estavam para poder continuar. E. Estava falando sobre desenvolver bem, ser específico quando tá ensinando alguma coisa. Isso é muito bom. Sobre ser específico quando está ensinando alguma coisa. Existem algumas pessoas que vão desenvolvendo uma retração em perguntar. Existem algumas pessoas que vão desenvolvendo uma ansiedade em perguntar, uma ansiedade em de algum modo, mostrar que está sabendo pouco de alguma matéria, que está sabendo pouco de algum tema. Essas coisas caminham muito perto daquele sentimento de que está se sentindo burro, de que por ser um pouco. Eu acho essa palavra horrível. Burro eu acho uma palavra horrível. Essas pessoas que estão se sentindo pouco, que estão sentindo que estão acompanhando pouco o conteúdo, que estão sentindo que estão sendo deixadas para trás, elas têm a tendência de parar de prestar atenção e de começar a fazer outra coisa. Elas têm a tendência de parar de perguntar e começar a sentir. Parar de perguntar, parar de querer saber e começar a falar que sabe, mentir que sabe. E essas coisas são ruins demais para o desenvolvimento de uma sociedade que conversa, para o desenvolvimento de uma sociedade que quer resolver problemas. A educação que é oferecida pelos estados tem que respeitar muito mais os alunos. Muito mais. Tem que respeitar mais os alunos e os professores. Parece que a educação virou um clube de futebol que foi comprado por uma empresa de apostas. É triste essa história da educação. Pode melhorar demais. Muito obrigado.